Vamos agora resolver, então, a segunda lista de exercícios, tá? Que diz assim, na figura abaixo, temos o gráfico da corrente em função do tempo. Então, aqui nós temos a corrente elétrica e aqui nós temos o tempo, né? Então, aqui a gente tem a corrente elétrica, certo? E o tempo. Nossa corrente elétrica, então, ela iniciou em 6 amperes até os 4 segundos e após, então, ela caiu até 0, ok? Então, o que eu quero saber? Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes. Na letra A, então, vou colocar aqui, letra A, eu quero saber nos instantes de 0 a 4 segundos. Olha só, então. Aí, nós temos que pensar que a minha corrente elétrica é igual à minha carga dividido pelo meu tempo, ok? Como eu tenho a minha carga, como eu tenho a minha corrente elétrica e o meu tempo, eu quero descobrir minha carga. Então, aqui eu iria multiplicar cruzado, que ficaria I igual vezes T, que vai ser igual à minha carga, certo? Então, a minha corrente elétrica vezes o meu tempo vai dar a minha carga elétrica. Olha só, então, o meu I vezes o meu tempo, qual que é a minha corrente elétrica de 0 a 4 segundos? Ela não é constante aqui? Sim, ela é constante. Quanto que é? 6. Qual é meu tempo? Se a gente analisar, então, o gráfico aqui, enquanto nesse momento aqui, de 0 a 4 segundos, então, é 4 segundos. Então, o meu tempo é 4 segundos. Por quê? Tempo final menos tempo inicial é 4. Que aí é o que eu quero saber. Ele quer saber de 0 a 4 segundos. Quanto tempo passou nesse intervalo? 4 segundos. Então, vai ser igual a minha carga. Então, 6 vezes 4 fica igual a 24. 24 o quê? 24 coulombs, ok? Se nós percebermos também, é a área dessa partezinha aqui. Como que eu calculo a área de um quadrado ou então de um retângulo? Não é base vezes a altura? Então, é a minha área, tá? A minha carga elétrica é a área. Então, nós tendo isso como pressuposto, será mais fácil, então, de nós resolvermos essa partezinha aqui, que é dos 4 segundos aos 8 segundos, que é a letra B. Então, olha só, a letra B, se eu sei que é a minha área, a minha corrente elétrica aqui, ela está diminuindo, ok? Então, eu não sei qual é. Ela começou no 6 e ela foi até o 0, ok? Porém, como que eu posso fazer isso? Eu posso calcular a minha área e como que eu descubro a área de um triângulo? Divido por 2, então é base vezes altura dividido por 2. Então, seria base vezes a altura dividido por 2. É a área de um triângulo. Olha só, então, a minha base de 4 a 8, quanto que é? 4. Qual é a minha altura? 6. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2 fica igual a 12 coulombs. Então, essa é a minha área ali do 4 segundos a 8. Agora, eu quero saber a carga de 0 a 8. Como que eu posso fazer? Gente, na letra A eu descobri esse pedacinho aqui. Na letra B eu descobri esse triângulo. Como que eu posso fazer? Eu somo as minhas respostas, né? Então, eu somo a minha carga elétrica que eu encontrei na A e a minha carga elétrica que eu encontrei na B. E aí, eu vou ter a minha resposta da C, que vai ser carga elétrica total. Então, seria a carga 1 mais a carga 2, seria 24 mais 12. Então, a minha carga total é igual a 36 coulombs. Na questão número 2, diz o seguinte: pela seção reta de um fio de cobre,
passam uma carga de 320 coulombs. Então, a minha carga aqui é 320 coulombs. Em um intervalo de tempo de 20 segundos. Então, o meu tempo é 20 segundos. A intensidade da corrente elétrica que passa por esse condutor vale. Olha só, então eu sei que a minha intensidade da corrente elétrica é o I, que vai ser carga elétrica dividido por tempo. Então, o meu I vai ser 320 dividido por 20. Gente, lembra que, né, carga elétrica é coulomb, tempo é segundo. 320 dividido por 20 fica igual a 16. 16 o quê? 16 ampere. Questão número 3. Pela seção transversal de um fio condutor, passa uma carga elétrica de 30 coulombs. Então, o meu Q é 30 coulombs. A cada 5 segundos. Então, esse é meu tempo, 5 segundos. A intensidade média da corrente elétrica nesse fio é de quanto? Então, o meu I é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. O meu Q é 30 e o meu tempo é 5. Gente, olha só, carga elétrica em coulomb, tempo em segundo. 30 dividido por 5, 6. 6 o quê? 6 ampere. A número 4 diz o seguinte: numa lâmpada incandescente, a corrente elétrica nominal é de 1 ampere. Então, a minha corrente elétrica é 1 ampere. Determine a quantidade de eletricidade, então, o meu Q, que eu quero descobrir, que atravessa seu filamento em 2 minutos. Então, o meu tempo aqui é 2 minutos. Vamos pensar na fórmula: corrente elétrica igual a carga elétrica dividido pelo tempo, ok? Aqui é coulomb, aqui é segundo. Então, meu tempo aqui não está em segundo. 2 minutos, quantos segundos tem? Se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120. Então, a minha corrente elétrica é 1. Vamos substituir os dados ali. A minha carga elétrica é o que eu quero descobrir e o meu tempo é 120. Então, agora multiplica o cruzado. 120 vezes 1, 120. 120 o quê? Que é a carga? Coulomb. Essa é a minha carga elétrica. Na número 5, diz o seguinte: pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 600 coulomb. 600 coulombs, então é a minha carga elétrica, que é 600. A cada 2 minutos, gente, 2 minutos o que é? Tempo, 2 minutos. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a... Então, a intensidade é o meu I da corrente elétrica, que a minha fórmula é carga elétrica dividido por tempo. Aqui é coulomb, aqui é segundo. Então, tem coisa errada aqui. 2 minutos tem quantos segundos? 120, porque cada 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 2 minutos, então eu tenho 120 segundos. Então, substituindo aqui, a minha carga elétrica tem 600 coulombs, dividido por 120. 600 dividido por 120 fica igual a 5 ampere. Letra C. Na número 6, diz assim: uma corrente elétrica de intensidade igual, então corrente elétrica de intensidade é o meu I, igual a 15 ampere. Gente, não tô conseguindo identificar, então olha a unidade que vem logo depois do meu número, é ampere, então é corrente elétrica. Percorre em um fio condutor. Determine o valor da carga, então é o meu Q que eu quero saber, que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. 1 minuto é tempo, porém eu não posso entrar com minuto, então eu entro com segundo, e 1 minuto tem 60 segundos, então é igual a 60 segundos.
Eu sei que o meu I é igual a Q dividido pelo T. Aqui o meu Q é Coulomb, o meu tempo é segundos. Então, o meu I é 15, a minha corrente elétrica é 15. Igual, a minha carga elétrica é o que eu quero descobrir. E o meu tempo é 60. Olha só, o que eu faço agora? Eu multiplico cruzado. 15 vezes 60 fica igual a 900. 900 o que de carga elétrica? Olha aqui, Coulomb. Então, essa é a minha carga elétrica. Questão número 7. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 35 ampere. Olha só, 35 ampere, então é meu Izinho, que é de corrente elétrica, 35 ampere. Percorre um fio condutor. Determine o valor da carga. Então, eu quero saber o valor da carga, que é o meu Q, que passa através de uma seção transversal em 5 minutos. 5 minutos é o meu tempo. Então, I igual a carga dividido pelo tempo. A minha carga é Coulomb, meu tempo é segundo. Então, aqui eu não posso deixar 5 minutos. 5 minutos, se cada minuto tem 60 segundos, 5 vezes 60. 5 vezes 60 é igual a 300. 300 o quê? 300 segundos. Olha só, então, agora vamos substituir. O meu I, 35, igual a minha carga, é o que eu quero descobrir. E o meu tempo é 300, ok? Como que eu faço agora para resolver? Multiplico cruzado. 300 vezes 35, que fica igual a 10.500. 10.500, como é carga elétrica, é Coulomb. Então, essa é a minha carga elétrica. Número 8. Por um fio metálico, passam 2 vezes 10 na 20 elétrons. Pessoal, 2 vezes 10 na 20 elétrons, quantos elétrons passam? 2 vezes 10 na 20. Isso aqui é o meu número de elétrons, então é o meu N. 2 vezes 10 elevado na 20. Durante 4 segundos. 4 segundos é tempo. Então, durante 4 segundos. Eu quero saber a intensidade de corrente elétrica. Então, eu quero saber o meu I. Poxa, professora, e agora? Tá complicado. Mas eu sei que a carga elementar do elétron é essa aqui, ó. 1,6 vezes 10 na menos 19. Como eu quero descobrir o meu I, eu sei que é I igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Ah, perfeito. Eu quero descobrir o I. A carga elétrica eu não tenho e o tempo eu tenho. Então, como que eu posso descobrir a carga elétrica? A carga elétrica é QNE, não é assim a fórmula? QNE, que é carga elétrica igual ao número de elétrons que eu tenho, vezes o E, que é a carga elementar do elétron, que é um número tabelado. Então, eu consigo descobrir a minha carga. Após eu descobrir minha carga, eu coloco lá na fórmula e resolvo e eu descubro, então, a minha corrente elétrica. Olha só, então, Q igual, qual que é o meu N? 2 vezes 10 na 20, vezes, qual que é a minha carga elementar? 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, 2 vezes 1,6 dá 3,2. Como aqui eu tenho 20 positivo e aqui eu tenho 19 negativo, então, aqui como eu tenho uma multiplicação, eu vou somá-los, ok? Eu tenho 20 e eu devo 19. Com quanto que eu fiquei? Com 1 positivo. Então, essa é a minha carga, tá? Coulombs. Agora, com esse valor aqui, eu vou substituir aqui. Olha só, a corrente elétrica é o que eu quero descobrir. A minha carga, eu já tenho a fórmula, o resultado ali, porque eu descobri aqui, né? Dividido o meu tempo. Lembra que eu falei, né? Carga elétrica é Coulomb, tempo é segundo. Conferindo aqui certinho, gente, 4 segundos. Pessoal, olha só aqui.
3,2 vezes 10 elevado na 1. Como 1 é positivo, a minha vírgula anda uma casinha para a direita. Então, fica igual a 32, né? Porque, ó, passou para cá, a vírgula estava aqui, andou um positivo para cá, né? Ficou 32. 32 dividido por 4, gente. Quanto que é 32 dividido por 4? 8. Então, a minha corrente elétrica é igual a 8. 8 o quê? 8 ampere. Questão número 9. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes, então o meu I é 8 ampere, percorre um condutor metálico. A carga elementar é de 1,6 vezes 10 na menos 19 de coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal deste condutor por segundo. Então, se eu quero saber o tipo e o número de partículas carregadas, então como que eu vou fazer isso? Olha só. Eu tenho a minha fórmula que é igual a Q igual a N vezes Z, ok? Então, aqui eu tenho a minha carga, eu tenho o número de elétrons que eu não sei e eu quero descobrir, e o número e minha carga elementar, né? Porém, aqui eu consigo descobrir, então, através da minha corrente elétrica, a minha carga dividido pelo meu tempo. Tá, mas eu quero saber, ó, o número de partículas que atravessam desse condutor por segundo. Então, qual que é meu tempo? 1 segundo, ok? Então, a minha carga elétrica é 8, igual a minha corrente elétrica, desculpa, é 8. A minha carga elétrica eu não sei e ela é dada em coulomb, né? Então, eu não sei ela, é o que eu quero descobrir. E o meu tempo? 1 segundo. 1 vezes 8 fica 8. 8 coulombs. Esse é o valor da minha carga elétrica. Aí eu quero saber agora. Olha só, minha carga elétrica aqui é 8. Igual, o número é o que eu quero descobrir, né? E o meu E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Olha só, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, é N igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Agora, vamos calcular aqui. 8 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, que fica igual a o meu número de elétrons ou de prótons é de 1,33 vezes 10 na 20. Em um fio metálico, há uma corrente de elétrons, de modo que no intervalo de tempo de 2 segundos, então o meu tempo aqui já é 2 segundos, passam 5 vezes 10 na 18 elétrons. Então, o meu número aqui é de 5 vezes 10 na 18 elétrons, por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar, tá? Então, é o E, é 1,6 vezes 10 na menos 19, calcule a intensidade da corrente elétrica nesse fio. Então, eu quero saber o meu I. Olha só, então, primeiro eu vou descobrir a minha carga elétrica através da fórmula QNE. Depois, eu vou descobrir a minha corrente elétrica, que é I igual a Q dividido por T, certo? Olha aqui, Q igual, qual que é o meu valor, quantos elétrons eu tenho? 5 vezes 10 na 18, vezes o número, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. 5 vezes 1,6 fica igual a 8. 8 vezes 10, como eu estou multiplicando aqui, eu somo esses expoentes.
Eu tinha 18 e eu devo 19. Com quantos eu fiquei? Fico devendo 1, ok? Coulomb. Se é um negativo, a minha vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, a minha carga elétrica é igual a 0,8 coulombs. Então, aqui a minha corrente elétrica agora, eu já posso vir para cá, né? A minha corrente elétrica, então, a minha carga é 0,8, que eu descobri aqui. Dividido pelo meu tempo, qual que é o meu tempo? 2. A gente já sabe que a carga elétrica é coulomb e o tempo é segundos. 0,8 dividido por 2 fica igual a 0,4. 0,4 amperes. Número 11. No acelerador de partículas do laboratório Fermi, conhecido como Fermilab nos Estados Unidos, obtém-se um feixe de prótons que corresponde a uma corrente elétrica de intensidade de 3,2 vezes 10 a menos 3 amperes. Ampere é corrente elétrica, é o meu izinho. Então, é 3,2 vezes 10 na menos 3 amperes. Calcule o número de prótons que passa por uma seção reta do tubo a cada segundo. Então, se eu quero saber o número de prótons, eu quero saber o meu N. O tempo aqui é a cada segundo, então o meu tempo é igual a 1 segundo. Então, vamos lembrar das nossas formas, Q igual a N vezes Z. O meu E, ele é tabelado, ou então a gente tem o Izinho, que é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Olha só, aqui falta para mim a carga elétrica, o número de prótons é o que eu quero saber, e a minha carga elementar eu sei, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, porque esse número ele é tabelado. Aqui eu tenho a minha corrente elétrica, eu tenho o meu tempo e eu consigo descobrir então a minha carga elétrica. Então vamos substituir primeiro nessa fórmula aqui. No meu izinho é 3,2 vezes 10 na menos 3, igual a minha carga elétrica é o que eu quero descobrir e o meu tempo é igual a 1 segundo. Então, agora eu multiplico cruzado. 3,2 vezes 10 na menos 3 vezes 1 é 3,2 vezes 10 na menos 3 coulombs, que é a minha carga elétrica. Vamos descobrir agora, aplicando na outra fórmula, então, o meu número de prótons, que é o que eu quero descobrir. A minha carga elétrica aqui eu acabei de descobrir, que é 3,2 vezes 10 na menos 3, igual número de prótons eu quero saber, e o meu E é 1,6 vezes 10 na menos 19, porque ele é tabelado. Como ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficará N igual a 3,2 vezes 10 na menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Agora, nós vamos calcular. 3,2 vezes 10 elevado na menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 elevado na menos 19, que fica igual a 2 vezes 10 na 16. Esse é o meu número de prótons. Questão número 12. Em um tubo de televisão, há um feixe de elétrons que, ao atingirem a tela, produzem a imagem. Em média, a cada 8 segundos, o número de elétrons que atinge a tela é igual a 5 vezes 10 na 16. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19, calcule a intensidade média da corrente elétrica. Então, eu quero saber a intensidade da minha corrente elétrica, que é o Izinho, né? Isso é o que eu quero saber. Então, olha só, o 8 segundos. O 8 segundos é meu tempo. Então, 8 segundos. O número de elétrons que atinge a tela é igual a 5 vezes 10 na 16. Então, é número de elétrons. Número de elétrons é o meu N. Então, é 5 vezes 10 na 16 elétrons. Sabendo que a carga elementar, então esse é aquele valorzinho tabelado lá, que é o meu Ezinho,
é 1,6 vezes 10 na menos 19. O que eu quero saber é a intensidade da corrente elétrica, ou então a minha corrente elétrica, né? Então, eu tenho a minha fórmula que é Q igual a N vezes Z, ok? Para mim saber a minha carga, eu consigo descobrir por essa fórmula. Mas aí eu também tenho aquela fórmula da corrente elétrica, que é o que eu quero descobrir, que é carga dividido por tempo. A minha carga em coulomb e o meu tempo em segundo. Então, no final, eu vou utilizar essa fórmula. Primeiro, vamos utilizar QNE. Então, a minha carga elétrica é igual ao N, que é o número de elétrons, que é 5 vezes 10 na 16, vezes o meu E, que é tabelado, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, como que eu vou resolver isso agora? Olha só, vou pegar esse valorzinho com esse e vou multiplicar. 5,1,6 fica igual a 8. Vou copiar o vezes 10, né? Como aqui eu tenho uma multiplicação, os meus expoentes eu vou somar. Então, se eu tenho 16 e eu devo 19, eu vou ficar devendo igual a 3. Então, a minha carga elétrica é igual a 8 vezes 10 na menos 3. Coulomb, que eu posso também tirar ele da potência 10, como é menos 3, a minha vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, eu vou deixar o 8, a vírgula estava aqui, então ela passou 1, 2, 3 casas. Então, ficou a minha carga elétrica igual a 0,008 coulomb. Olha só, agora vamos resolver a corrente elétrica, né? Então, eu já descobri a minha carga elétrica aqui, agora eu vou para outra fórmula para mim descobrir a minha corrente elétrica, que é o que está solicitando no meu problema. Então, a minha corrente elétrica, ela é igual à minha carga elétrica. Ah, professora, posso utilizar esse valor aqui? Pode utilizar esse valor aqui. 8 vezes 10 na menos 3, dividido por 8, que é o tempo, né, em segundos. Tá em segundos, tá em segundos, então, perfeito. Olha só, a minha corrente elétrica, então, como ele é dividido aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e vou dividir por esse. Então, a minha corrente elétrica, 8 dividido por 8, fica igual a 1, vezes 10 na menos 3, copio tudo igual, porque isso aqui não tem para mim dividir por nada, né? O menos 3 aqui agora, então, eu vou tirar ele da potência 10, que vai ficar igual a 0,001, o quê? Ampere. Essa é a minha corrente elétrica. Questão número 13. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 64 miliampere. Então, a minha corrente elétrica, o meu Izinho aqui, é 64 miliampere. Para um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, o meu tempo aqui é 5 segundos. Olha só, miliampere aqui é igual a 10 na menos 3, então é igual a 64 vezes 10 na menos 3 ampere, ok? Então, ele está me pedindo a minha carga elétrica na letra A, que passa por esse fio. Gente, minha carga elétrica é o meu Q, tá? É isso que eu quero saber. E aí, eu sei que eu tenho uma formulazinha lá, que é corrente elétrica, que é carga elétrica dividido pelo tempo. Carga elétrica em coulomb, tempo em segundo. Isso eu já cansei de falar, né, gente? Então, vamos substituir os dados. A minha corrente elétrica é 64 vezes 10 na menos 3, ok? Tá ali, ó. Igual, a minha carga elétrica é o que eu quero descobrir, dividido por... Qual que é meu tempo em segundos? 5. Então, tá aqui formado a minha fórmula, substituído. Vou multiplicar cruzado, então. Olha só, 64 vezes 10 na menos 3, vezes 5, fica igual a 0,32.
Então, 0,32 coulombs. Essa é a minha carga elétrica, porque 5 vezes 64 dá 320. Aí, com o menos 3 andando para a esquerda, né, fica 0,32. Perfeito, então a letra A eu já respondi. A minha carga elétrica é 0,32 coulombs. Agora eu quero saber a minha letra B, o número de elétrons que passam por uma seção reta do fio. Número de elétrons é o meu N, certo? E aí eu posso utilizar essa outra fórmula aqui, que é Q igual a N vezes Z. Professora, eu não tenho E. O E é tabelado, gente. 1,6 vezes 10 na menos 19, porque é minha carga elementar, tá? Então, qual é a minha carga elétrica? 0,32. Acabei de descobrir aqui. O meu número de elétrons? O meu número de elétrons é o que eu quero descobrir, né, na letra B. Então, ele vai permanecer aqui. E o meu E, ele é tabelado, então é 1,6 vezes 10 na menos 19. Olha só, está multiplicando aqui. Eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica 0,32 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual ao N. Então, 0,32 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 fica igual a 2 vezes 10 na 18, tá? Esse aqui é o valor, então, do número de elétrons, tá? A resposta da letra B.